Boa noite a todos. É muito bom podermos estar reunidos novamente, nos 10 minutos com a Nova Esperança. Não podemos, infelizmente, estarmos juntos ainda, mas estamos virtualmente, trocando as nossas vibrações, as nossas energias. Para a gente poder dar início, então, ao nosso estudo, vamos ler uma mensagem do Lorival Lopes, Otimismo Todo Dia, que diz o seguinte: dentro de você está uma usina de progresso. Se você é hoje o resultado de ontem, o seu amanhã será muito melhor se corrigir o que tem de imperfeição, aperfeiçoar-se, procurar se compreender, se ajudar e ajudar os outros. As suas necessidades, problemas, anseios e ideais estão nas boas mãos do tempo, nas mãos da providência divina, mas dependem também da sua inteligência e comportamento. Não impeça a vinda das transformações benéficas. Ajude-as a se concretizar usando pensamento positivo, fé e ânimo. Tudo é bom para quem crê e bem age. Com essa mensagem, então, nós pedimos a Deus, a Jesus, a bondosa corrente espiritual da nossa casa, que nos dê fé, ânimo, pensamento positivo, sempre acreditando nas forças do bem maior, pedindo a Deus que nos guie em nossa caminhada. A gente dá início agora então aos nossos estudos de hoje. Bom, seguimos então estudando o nosso livro Venha de Luz, psicografado pelo Chico Xavier, do Espírito Emmanuel. Hoje nos coube o capítulo 43, intitulado Com Vós, Portanto. Sempre se inicia os capítulos, com alguma passagem, com algum conselho, às vezes algum puxão de orelha, algum aviso. Sempre tem alguma lição no início de cada capítulo, e esse não é diferente. E esse é um versículo do capítulo 3 da segunda epístola de Pedro, o apóstolo, que diz o seguinte: vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaiais de vossa firmeza. A gente pode, assim, a princípio, não compreender bem. Então, o que está dizendo Pedro quando diz: vós, portanto, amados, sabendo isso de antemão? Essa epístola ele escreveu se referindo, alertando os judeus cristãos, que eram estudiosos já do Evangelho de Cristo. Então, sabendo isso de antemão, ele está se referindo já às pessoas que conheciam e já caminhavam já de acordo com os ensinamentos de Jesus. E quando ele diz, pelo engano dos homens abomináveis, esse termo homens abomináveis servia bem para a época, O que ele diz com homens abomináveis? Os homens abomináveis, ele está tratando dessas pessoas que acabam se infiltrando nos domínios da ciência, política, religião, que tem muito carisma, que sabe se comunicar muito bem, que conhece muito bem como as pessoas são impressionáveis muitas vezes, e acabam persuadindo pessoas com bons espíritos a se desvirtuarem do bom caminho. Muitas vezes essas pessoas acabam indo por algum caminho que não está de acordo com o Evangelho de Cristo. Então ele trata essas pessoas abomináveis, são essas que acabam desvirtuando pessoas boas de um caminho reto. Então, através dessa liderança, essas pessoas, segundo Pedro, são essas pessoas abomináveis, os falsos líderes, E a gente pode perceber esse tipo de liderança nociva nos mais diversos âmbitos da sociedade. E quando ele diz descaiais de vossa firmeza, o que seria descaiais? Seria se curvar, se deixar cair da firmeza dos propósitos do Evangelho. Mas por que o apóstolo Pedro, então, escreve sobre isso? Por que esse alerta?
porque ele quer destacar aqui o futuro das pessoas que seguem as pessoas abomináveis. E Emmanuel comenta sobre isso, então, nesse capítulo. E o que ele diz? Ele diz o seguinte, que grande número dos imprevidentes encontram socorro justo, porquanto desconheciam a verdadeira situação, não se achavam devidamente informados. Os homens abomináveis ocultavam-lhes o sentido real da vida. Ou seja, por não saberem que estavam sendo enganados por esses falsos líderes, né, eles serão perdoados. A vítima será libertada. O doente desprotegido receberá enfermagem e remédio. Então, quem acaba se desvirtuando do seu caminho correto das leis de Cristo, por uma liderança, por alguém que o engana, vai receber o seu perdão. Por quê? Porque não sabia o que estava fazendo. Mas aí é que vem o alerta de Emmanuel, que de nós, conhecedores do Evangelho de Jesus, não teremos essa benevolência. Para nós que sabemos, que estudamos os propósitos do Mestre, se espera mais do que seguir os passos desse tipo de pessoa. De nós se espera o bom senso de discernir as ações de homens que não utilizam os caminhos de Jesus, os caminhos de Deus, já que nós temos o exemplo do homem mais justo e benevolente, que através do seu amor e do seu sofrimento nos mostrou o caminho. Diz Emmanuel, semelhante benemerência, contudo, não poderá atingir os aprendizes que conhecem de antemão a verdade, mas o discípulo de Jesus, bafejado pelos benefícios do céu todos os dias, que se rodeia de esclarecimentos e consolações, luzes e bênçãos, esse deve saber de antemão quanto lhe compete realizar em serviço à vigilância, e caso aceite as ilusões dos homens abomináveis, agirá sob responsabilidade que lhe é própria, entrando na partilhas aflitivas das realidades que o aguardam nos planos inferiores. São palavras duras de Emmanuel, mas muito adequadas na nossa atualidade. Pedro fez esse alerta sobre esses falsos mestres em 66 depois de Cristo, na segunda epístola que a gente comentou no início desse capítulo. Emmanuel fala sobre isso em 1952. E esse assunto ainda é atual, porque nós ainda continuamos a seguir pessoas cegamente e esquecemos que essas pessoas são espíritos como nós, exatamente como nós, endividados, com compromissos e cheios de compromissos que tem que cumprir na sua trajetória evolutiva e também suscetíveis a influenciações. A gente não pode esquecer disso. Então a gente tem que seguir os conselhos de Emmanuel. Nós não podemos perder a vigilância. Nós não podemos perder a firmeza e a luz. Não podemos estar no caminho da escuridão, precisamos caminhar para a luz. Isso que diz Emmanuel, nós precisamos discernir através de um simples fator, através das ações, através do Evangelho de Jesus. Caminhemos para a luz. Jesus nos ensinou o caminho do amor e o caminho da caridade. Tenhamos em mente, meus irmãos e minhas irmãs, o que o apóstolo Pedro já nos alertava. Nós, conhecedores do Evangelho do Cristo, não sejamos enganados pelos falsos mestres e sigamos firmes, caminhando para a luz. Essa era a mensagem de hoje. Essa é um alerta para que a gente reflita seriamente sobre as nossas ações. Hoje a nossa mensagem foi um pouco dura, mas foi do Emmanuel, né? Que sempre, às vezes ele nos afaga, mas às vezes ele nos puxa a orelha também. E com essa mensagem, nós vamos agora fazer a nossa prece de encerramento com a seguinte oração. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho,
a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar, seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para a frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir o entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Ajuda-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será invariavelmente aquela que cumprir-te os desígnios onde e como queiras, hoje, agora e sempre. Que assim seja.